Oi, gente, voltei com mais um vídeo para o meu canal, Maya and Stuff. Bem-vindo de volta, se você assistiu o primeiro, se não, bem-vindo. Então, se você assistiu o meu primeiro vídeo, uma das coisas que eu mencionei é que eu voltaria para contar a história de como fazem 10 anos que eu tô aqui no Texas. Acho que, de novo, partindo do princípio de conversas que eu frequentemente tenho com as pessoas, isso é algo que é comum me perguntarem. Acho que o processo de começar a vida de novo em outro país é algo que talvez interesse outras pessoas que tenham vontade de fazer o mesmo. A Trend de 2016 me fez dar conta de que fazem 10 anos que eu tô aqui, porque 2016 foi o ano que eu vim pra cá. Mas essa história ela começa, na verdade, em 2010, que foi a primeira vez que eu morei aqui quando eu fiz intercâmbio. Quero fazer um primeiro disclaimer e dizer que eu tenho consciência que a minha história ela envolve muita sorte, ela também envolve muito privilégio, ter as condições de estar no lugar certo, na hora certa, em certos momentos. Então eu sei que essa vontade de recomeçar a vida em outro país é algo muito comum para muitas pessoas. Sei também que é um processo muito difícil. Só queria deixar registrado o meu respeito para qualquer pessoa. Se você está assistindo isso, se você tem esse sonho, ou se você está passando por essa experiência, independente das rotas que você tenha tomado para fazer isso, eu acho que o seu sonho é válido. E foi isso, há 10 anos atrás, em 2016, eu tomei essa decisão, mas como eu disse, eu já tinha uma história aqui com o Texas que tinha começado lá em 2010, o que me facilitou nesse momento em 2016 vim para cá. Então, vamos lá. Eu diria que eu fiz intercâmbio tarde, comparado com quando a maioria das pessoas faz. Talvez eu já estava na metade do terceirão quando eu vim para cá. Então, eu lembro que na época deve ter sido julho, agosto, né, que é quando começa o ano letivo aqui. Então, eu já estava ali fazendo o terceirão, não tinha muita ideia do que fazer na faculdade, enfim, período pós-adolescência. No meu próximo vídeo, eu vou contar sobre a minha história com a dança e como eu voltei a dançar agora, depois dos 30, aqui em Dallas, onde eu moro no momento. Então, história para o próximo vídeo. Mas, enfim, ali na adolescência, eu tinha dançado a vida inteira, eu tinha o sonho de fazer faculdade de dança, algo que eu vi que não ia dar certo, e daí eu fiquei perdida, não sabia. Um dia eu queria fazer medicina, um dia eu queria fazer engenharia, um dia eu queria fazer artes cênicas. Então, imaginei que fazer um intercâmbio talvez me ajudasse a decidir, a descobrir algumas coisas. Enfim, né? Adolescência, eu tava descobrindo, tentando descobrir quem eu era. E daí, enfim, né? Pelo programa por onde eu fiz o intercâmbio, eu não tive a escolha do lugar para onde eu ia. Então foi onde uma família me escolheu. Eu vim, que foi em Memphis, no Texas. Tem uma Memphis no Tennessee, que é uma cidade maior. A Memphis que eu morei é no Texas, bem pequenininha. Foi assim que começou essa minha relação aqui com o Texas. Vim, fiz o intercâmbio, fiz o meu senior year, né? Então o último year do high school. Voltei para o Brasil depois de um ano, então na metade do ano seguinte, com 18 anos, fiz mais 6 meses de cursinho até o fim daquele ano, e no ano seguinte eu me mudei para Curitiba para fazer faculdade de jornalismo. Me apaixonei de fato pelo jornalismo, e eu tive a oportunidade de estagiar durante os 4 anos da faculdade em empresas diferentes, em TVs diferentes no geral. Então, deu para descobrir muita coisa, descobri que eu gostava daquele ambiente de TV, mas eu tive uma experiência pós a formatura que foi o que me incentivou a querer estudar mais, que foi o que me incentivou. Então, essa decisão, eu fazer mestrado aqui nunca tinha sido uma coisa planejada. Durante a faculdade eu nunca tinha nem pensado. Até quando eu vim para cá em 2016, ainda não estava pensando, eu estava só tentando validar o meu diploma de jornalismo aqui, e daí foi nesse processo que a possibilidade de fazer o mestrado se apresentou para mim. Então, uma história que eu quero contar. O Jornal do Estadão tem um programa de treinamento para pessoas que querem seguir jornalismo econômico como profissão. E era isso que eu queria. Quando eu me formei na faculdade querendo ser jornalista de economia. O meu TCC que foi em grupo, com amigos maravilhosos,
foi focado em economia, enfim. Então, eu fiz a prova, a primeira fase da prova, e eu passei na primeira seletiva, que era online, parte de responder perguntas online, e eu passei para a fase presencial, que foi lá em São Paulo, no Estadão mesmo. Então, a forma como o dia da prova presencial aconteceu, a gente chegou, um grupo de 40 pessoas, acredito, e teve uma primeira seletiva na manhã. Só quem passasse nessa primeira seletiva passaria para a fase das entrevistas, no caso que eu não cheguei lá. Primeira prova do dia, escrever uma matéria em inglês. Era uma matéria, se eu não me engano, sobre o mercado econômico na China. Todos os textos de base eram em inglês. Eu, de fato, fui muito mal. Eu tinha estudado inglês desde a quinta série, achava que eu sabia o suficiente, mas enfim, ali foi realmente uma prova a termos técnicos que eu não sabia, não fui bem, sabia que eu não tinha ido bem, porque eu não estava entendendo nada conforme eu lia para tentar escrever a matéria. Enquanto essas provas foram avaliadas, né, depois que a gente fez um tour do Jornal do Estadão inteiro, que foi muito legal, eu tive a oportunidade de ver todas as máquinas antigas, né, de quando imprimiam tudo, enfim, foi uma experiência maravilhosa para mim, apaixonada por jornalismo e também que acabou sendo devastadora quando depois desse tour, depois do nosso almoço, eu fiquei sabendo que eu não passaria para a fase das entrevistas. Eu e mais 2 pessoas apenas fomos desqualificados nessa fase. E daí assim, né, 2 pessoas para agradecer muito nessa história inteira são os meus pais. Pai, mãe, muito obrigada por tudo. Não só, obviamente, o apoio financeiro que me permitiu chegar até aqui, mas também o apoio emocional. Os meus pais estavam os 2 comigo em São Paulo quando isso aconteceu, o que eu sou muito grata, porque realmente fiquei devastada e ter eles 2 ali comigo me dizendo que estava tudo bem, que não era o fim do mundo, foi com certeza fundamental para deixar um pouco mais leve essa experiência. Mas resultado, voltei para Curitiba, decidida que eu precisava estudar mais. Foi aí que, na verdade, eu comecei a pesquisar programas de pós-graduação. Como eu tinha esse contato com essa família aqui no Texas, conhecia a universidade que eventualmente eu estudei, West Texas A&M. Eu entrei em contato com eles também para ver, pensei se eu quero melhorar o meu inglês e quero continuar estudando, por que não tentar e validar o meu diploma lá nos Estados Unidos? Era essa a minha intenção na época. Esse processo, então, eu conhecia essa universidade porque a filha da minha host family, da família que eu morei durante o intercâmbio, estudou lá, por exemplo. Então, comecei a entrar em contato com essa universidade e fui convidada para uma entrevista para ver a possibilidade, o que fazer para validar o meu diploma aqui, né? Aqui as universidades, você é avaliado, então as suas notas, seu próprio histórico escolar, tudo é avaliado, então na época coisas que eu tive que fazer para poder ser avaliada, tinha que ter algo, uma tese em inglês, então eu lembro que eu traduzi o meu TCC, aí todas as notas, né, você pega todas as suas notas, então eu fiz faculdade na PUC, então a PUC me forneceu todo o meu histórico, e daí isso você faz uma tradução oficial para comparar as matérias que você fez na faculdade no Brasil com as matérias que precisa na grade para ter o bacharel no certo curso, no meu caso, comunicação social, jornalismo, e compara essa grade e daí você monta uma grade com o que falta. Nesse processo, conforme essa universidade analisava meus papéis, a professora, coordenadora que estava me ajudando no processo, me disse: olha, considerando as horas que você tem que fazer, você meio que pelo mesmo tempo, você consegue fazer o seu mestrado, é uma possibilidade. E foi aí que eu considerei, e como estava pensando em talvez uma pós-graduação, o mestrado pareceu algo melhor ainda. Eu nunca tinha considerado até então, mas que, assim, de verdade, foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu, de fato, gostei muito toda a experiência do mestrado, de ter tempo sozinha para ler os textos, para escrever os artigos, a liberdade de escolher os assuntos que eu ia pesquisar foi, acho que descobri em mim uma capacidade intelectual que eu não sabia que eu tinha também, claro, tive muita ajuda, tive mentoras incríveis, professoras maravilhosas que me ajudaram muito no processo, que tiveram paciência comigo. Os meus primeiros artigos eu recebia de volta pedindo para reescrever e foi um processo de aprimoramento
aprimorar o meu inglês, de aprender. Esse mestrado eventualmente me levou à possibilidade de ser produtora de TV aqui. Consegui o emprego por uma feira de empregos na universidade onde eu estudei, que é algo comum que as universidades fazem aqui. Então, eu comecei o mestrado em 2016. Me formei em dezembro de 2018, fevereiro de 2019 eu comecei a trabalhar. E agora faz um pouco mais de um ano que eu não trabalho mais como jornalista. E como eu disse, eu voltei a dançar balé e jazz, história que eu vou contar no próximo vídeo. Enfim, então fiz o mestrado, consegui esse emprego, algo que eu sempre quis, além de jornalismo econômico, parte de TV. Os meus estágios durante a faculdade foram em TVs, então era algo que eu já tinha experiência. Enfim, foi a realização de um sonho, né? Porque eu fui de recém-formada, sem conseguir emprego, para então uma das profissões que eu já tinha sonhado na faculdade um dia, que era ser produtora de TV, e conseguir fazer isso aqui nos Estados Unidos. Então, só um contexto, né? Quando você é aceito numa universidade aqui, o visto então que eu tirei na época foi o F1, que me permitia estudar, e você tem o direito de, após a graduação, trabalhar por um ano na área em que você se formou. Foi assim que eu tive essa permissão de trabalho ali em 2019, porque eu tinha acabado de me formar em 2018. O meu visto era para 4 anos. Normalmente você recebe o visto com tempo de acordo para quanto tempo você precisa para terminar o programa da universidade. E daí foi isso. Paralelamente a isso, na minha vida pessoal, meu marido, Dali, a gente se conheceu no meu primeiro mês, ali em 2016. Antes de eu começar a fazer o mestrado, eu conheci o Dali numa saída, num bar, a gente se conheceu. Foi tomar um shot de tequila juntos, depois foi fumar um cigarro juntos. Não fumo mais, mas na época eu fumava. Estamos aqui até hoje. Em 2019, além de ter sido o primeiro ano que eu trabalhei como produtora aqui, também foi o ano em que eu e o Dali nos casamos. E o resto é história. Acho que, enfim, dali eu ainda trabalhei nessa primeira TV por um ano. Saí, voltei a trabalhar na mesma TV no meio da pandemia, uma experiência muito desafiadora, mas que eu sou muito grata porque eu tenho plena noção do que ela significa profissionalmente. Fiquei ali mais um ano e pouquinho, que foi quando eu fui para uma segunda TV na mesma cidade, na época Amarillo, Texas, onde a gente morava, onde eu fiquei de setembro de 2021 a setembro de 2024. E foi quando, então, o meu marido, uma nova oportunidade de emprego apareceu na nossa vida para ele e que nos trouxe aqui onde a gente está hoje, em Dallas. Acho que é isso, queria contar essa história, deixar os vários obrigados a muita gente, né? Como eu disse, meus pais, a família do intercâmbio aqui, desde antes, assim, a preparação para o intercâmbio, né? Na época a gente fazia Skype todos os domingos, e a história de como, porque o nome desse canal é Maya and Stuff, já desde 2010, todo mundo aqui no Texas me chama de Maia. Uma amiga muito querida que estudou comigo na época, já desde a nossa primeira introdução, claro que aqui se eles pronunciam meu nome normalmente como Mayara ou Myra, também é muito comum, mas por esse motivo ela, Maia, é mais fácil, vou te chamar de Maia. E isso se tornou esse apelido, essa minha segunda identidade, talvez, que eu acho que muito desse processo, né, de ser imigrante, de reconstruir a vida em outro país, tem toda uma crise de identidade envolvida. Eu acho que, na verdade, é uma construção, né? Eu tive períodos ali, principalmente o período que eu estava trabalhando como jornalista, em que eu acho que por uma questão de adaptação, de sobrevivência, de aprendizado, eu me voltei muito mais, por exemplo, para a cultura daqui, tentando falar mais o inglês, tentando aprimorar mesmo o meu inglês. Precisava disso para o meu momento profissional. Hoje é um momento diferente, porque eu vivo um momento de incluir muito as brasilidades no meu dia a dia para trazer de volta um pouco da sensação do Brasil, porque é claro que a saudade só aumenta quanto mais o tempo passa. Vou aprendendo a dar valor nas coisas do Brasil que eu sinto falta e que eu sinto saudade. Então eu acho que muito dessa construção dessa identidade minha, Maia e Maiara, tem a ver com unir tudo isso. Gosto muito de Maia, gostei do nome do canal, Maia and Stuff, então Maia e coisa e tal. Como eu disse, eu volto no próximo vídeo para falar da minha história com a dança. Se tiver alguma pergunta, pode me perguntar. Se inscreve, dá like, comenta, compartilha tudo aquilo. Obrigada por assistir e até o próximo.